Bem, galera, estamos junto de novo aí, professor Leonardo, pelo Gabarito Enem. Vamos trocar uma ideia hoje maneiríssima sobre um assunto que a maioria dos alunos, primeiro momento, detestam. Inclusive eu, na graduação, primeiro momento, pô, que merda, isso é horrível. Posteriormente eu aprendi a gostar dessa matéria e aprendi a passar essa informação de uma maneira a fazer com que o aluno também passe a gostar dessa matéria. Eu convenci uma aluna, inclusive, a fazer biologia. E a menina começou a aula odiando botânica, começou a trabalhar com botânica. Poder de persuasão que eu tenho, nem eu sabia disso, mas vamos lá. Vamos falar hoje de evolução dos vegetais, ok? Além de falar dos vegetais em si, a gente vai estar falando de um processo maneiríssimo, que é o processo de evolução. Que é aquela ideia de Darwin, de seleção natural, sobra o melhor e tal. A gente vai ver que os vegetais eles foram evoluindo, tanto quanto os animais foram evoluindo. Eu sempre gosto de fazer essa comparação entre a evolução animal e a evolução vegetal. A gente entende que os animais surgiram do ambiente aquático, os vegetais não diferentemente. Supostamente, os indivíduos que originaram os vegetais foram as algas, né? Algas verdes, mediante a similaridade de clorofila. Os biólogos hoje, os pesquisadores hoje que trabalham nessa área, entendem que possivelmente os ancestrais dos vegetais foram as algas verdes, ok? Certa vez é porque é uma prova, a molecada começou a colar, eu sei que um aluno começou, o mais inteligente, colocou lá, ó, quem foram os possíveis precursores do reino vegetal. Aí o aluno colocou lá algas virgens, passou a cola para o colega, algas virgens, algas virgens. Chegou na metade da turma para lá, a galera começou a colocar algas virgens. Não existe esse negócio de alga virgem não, tá, galera? Nem alga é virgem. Então vamos lá, pior que isso é verdade. Estão rindo, mas é verdade. E olha que maneiro, começamos aí de forma memorável e santa, ok? Falando sobre o reino vegetal. E disse Deus, produz a terra os vegetais, planta que deem semente e árvores frutíferas, que segundo sua espécie, deem fruto que contenha sua semente sobre a terra. E assim foi, cheguei a arrepiar. Papai do céu está afirmando aqui que há evolução dos vegetais sim. E eu posso te afirmar que dentro desse texto eu encontro evidências que determinam que Eva e que Adão são seres que foram agraciados com a visualização de uma angiosperma, o grupo mais evoluído de vegetais que existe no planeta Terra, ok? Toda aula agora eu vou começar com uma frase de impacto, um texto de impacto. Gostei dessa ideia. Tô dando mais aula e tal, começo já dando aula, fala e tal. Não, vamos começar com o texto bíblico, alguma coisa do gênero, uma loucura que vem na minha mente. Vamos lá. E disse Deus, produz a terra vegetais, até aí está em casa. Vegetal. Pode ser um briófita, né, no caso um musgo, uma samambaia, pode ser um pinheiro, pode ser uma mangueira. Planta que dê semente, aí já era. Quando falo de semente, eu já excluo dois grupos, briófita e pteridófita, musgo e samambaia, estão fora. Árvores frutíferas, já tirei a gimnosperma da jogada, porque a gimnosperma não produz fruto, o pinheiro não produz fruto. Eu estou falando o nome do grupo, estou dando um exemplo. Briófita, musgo, pteridófita, samambaia, gimnosperma, pinheiro. Então, o pinheiro, ele não produz fruto, ok? Então, até aqui, eu tenho os 4 grupos. Produz a terra os vegetais, porque vegetal não está na água. Né? Tem sim, Vitória Brasiliense, cara chamada Vitória Régia, mas vamos ter essa ideia. O maluco, ele quer evoluir, ele quer sair do ambiente aquático, ele quer alcançar um novo ambiente, ele quer ir para um ambiente terrestre. Porque o aquático é um ambiente comum a todos, todo mundo já conhecia. Quero sair dessa água aqui, quero ir para a terra. Produz a terra os vegetais. Papai do céu sabia que na água era alga, ok? É isso, claro que ele sabia, sabe de tudo. Plantas que deem semente, tiro os 2 primeiros grupos. Olha que maneiro, impactante. Tiro os 2 primeiros grupos, quase que eu derrubo a televisão, e coloco só 2, os 2 últimos, gimnosperma, pinheiro e angiosperma, as plantinhas top de linha. Árvores frutíferas, caiu. Só tem as top de linha. Papai do céu está falando da angiosperma. Os vegetais top de linha, os vegetais que alcançaram o ambiente terrestre com uma qualidade sinistra.
A galera tá aí. Eu tenho pinheiro em ambiente úmido, sim, geralmente frio, como é o caso da floresta de Araucária, da região sul, mas eu tenho pinheiro em locais limitados, porque o cara não é tão top, não é tão sinistro quanto é o angiosperma. Cactus tá lá no meio do deserto. Adivinha que cacto é? Cacto é uma angiosperma. É aquela plantinha que gera flores e frutos, ok? Inclusive é uma plantinha muito adaptada ao ambiente sinistro, né? Ambiente seco, ambiente de deserto. Fez com que as suas folhas virassem espinho. E fazem a fotossíntese de maneira particular no caule, coisa que é a função da folha. Mas vamos lá, eu vou começar a falar aqui pra caraca, vou dar aula no primeiro slide, a ideia não é essa. Vamos lá, galera, fique ligado que a parada vai pegar. Reprodução, tipos de meiose. Léo, a casa caiu, não entendo nada de meiose não. Vamos dar uma aula sobre meiose e mitose, pô, sem problema. Tá marcado. Seu extensivo, o que você pagar vai estar lá. Uma hora eu vou estar falando de meiose e de mitose, não agora. Agora eu vou falar dos tipos de meiose. Vamos lá. Vou dar só um brilho. Mitose. Quando uma célula diploide origina uma célula diploide. Ou uma célula haploide origina uma outra célula haploide. Quando uma célula origina outra com o mesmo número de cromossomo, é mitose. Ok? Quando uma célula origina outra com a metade do volume cromossomal do volume de DNA da célula original, aí eu estou falando de meiose. Beleza? Nesse caso, a gente classifica os seres, né, em relação à meiose em 3 grupos, né? Os que fazem a meiose, deixa eu ver, gamética, os que fazem a meiose, calma aí, deixa eu ver direitinho aqui, tá o N dando origem a N, 2 N zigóticos. Esse daqui faz a meiose que nós chamamos de meiose zigótica, ok? A meiose zigótica, a meiose gamética e a meiose espórica. Vamos lá. Qual é a diferença? Se vocês olharem bem, o cara nessa brincadeira aqui é o indivíduo N, que por mitose, ele origina um outro indivíduo N, que é o gameta, certo? Então, o gameta não é originado por meiose, é originado por mitose, N dando origem a N, ok? E esse indivíduo N vai se juntar com outro indivíduo N. Gameta com gameta vai dar origem ao indivíduo 2N. Só que esse indivíduo 2N não passa da fase de zigoto. Esse cara só existe para se dividir em 4 células N também. Quem faz esse tipo de reprodução? Os fungos fazem esse tipo de reprodução. Todo fungo é haploide, ok? E geralmente se reproduz de forma sexuada, certo? Só que quando ele quer dar um grau, dar um upgrade na parada da mistura genética dele, ele sabe que aí a eficiência é a reprodução sexuada. O que ele faz? Ele produz um gameta N, sabendo que ele é N, ele está produzindo um gameta N, né? Ele vai estar aí dando origem a... está fazendo a mitose. Quando esse gameta N se junta com outro gameta M de um outro indivíduo, o que vai acontecer? Eu dou origem ao indivíduo 2N, mas ele não é indivíduo, ele é zigoto. E esse zigoto só tem a função de fazer meiose para dar origem a mais indivíduos N. Teve a mistura genética, ok? Mas o cara, o zigoto, não vai virar nada além de 4 células haploides. Beleza? É uma forma que o fungo tem de dar uma variada na genética dele, fazer o que nós chamamos de variabilidade genética, ok? Cegamente importante esse troço. Já no nosso caso, que é a meiose gamética, o indivíduo 2N, ele faz meiose e dá origem a gameta N. O gameta N se junta com outro gameta N para formar o cara 2N, o zigoto 2N. Esse zigoto 2N vai virar o Léo, vai virar você, ok? O mais importante nesse tipo de reprodução não é o N, como nós vimos aqui, é o 2N, que sou eu e a minha esposa. Eu formei o espermatozoide, ela formou o óvulo, fizemos sexo, ok? De forma grotesca, animal e tal, nos pegando, pá, Pedro. Certo? Eu sei exatamente quando eu fiz a Alice. Não vou contar essa história aqui não. Bem, mas o que acontece? Eu tenho um filho Pedro e uma filha Alice. Os dois são provenientes da metade de mim e da metade da minha esposa. Metade genética do óvulo dela e a metade genética do meu espermatozoide, porque o meu espermatozoide carrega a minha metade e o óvulo dela a metade dela. Se juntaram, formaram de novo o indivíduo 2N. Nesse caso, o indivíduo N não é nada, a não ser que ele esteja junto com outro indivíduo N. Vai dar origem a um zigoto, mitose, 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 indivíduo pluricelular que sou eu e você. Ok? Bem,
Já o nosso querido alvo de estudo hoje, o vegetalzinho, ele faz os dois. Tanto o indivíduo N tem uma fase de importância, quanto o indivíduo 2N tem uma fase de importância. O indivíduo 2N é chamado de esporófito. E o indivíduo N é chamado de gametófito. Beleza? Nesse caso, o indivíduo 2N faz o que a gente faz e o indivíduo N faz o que o fungo faz. Certo? E nesse caso, os dois são fundamentais para a reprodução. Beleza? Vamos lá. O gametófito dá origem por mitose ao gameta. O gameta se encontra com o gameta masculino e feminino, se encontra e forma um zigoto, originando o cara 2N, que vai fazer mitose e vai crescer o indivíduo 2N, que vai fazer meiose e vai originar o esporo. E o esporo vai crescer, que vai originar o gameta, que vai se juntar com outro gameta, que vai formar o indivíduo 2N, que vai originar esporo por mitose, meiose, desculpa, que vai crescendo um cara, vai fazer mitose, vai crescendo um cara N, e aí vai. Léo, não entendi absolutamente merda nenhuma do que você falou no final, não tem problema, porque agora vocês vão entender tudo. Ou seu dinheiro de volta, mentira. Vamos lá, cladograma de evolução dos vegetais. Antes de você entender tudo de reprodução, vamos dar uma respirada, vamos dar uma pensada, vamos dar uma olhada no que é evolução dos vegetais. Possivelmente os vegetais derivaram das algas verdes, como já dito. Monto um cladograma, cada tracinho vermelho me demonstra o que um tem melhor do que o outro, o que foi bom se mantém, ok? Então quem está acima do tracinho vai ter o que o anterior apresentou de vantagem. Vamos entender isso daí. O que os músicos ganharam, né, em relação à vantagem quando se trata do ancestral, que é a alga verde? Embrião multicelular. Né? O embrião é multicelular, diferente da nossa querida alga, que é unicelular. O arquegônio e anterídeos, que são estruturas que cercam o gameta, que originam o gameta formado por células estéreis. Lembrando que a galera está no ambiente seco, o gameta tem que ser protegido, coisa que na alga não precisa, muito pelo contrário, deixa o cara solto, deixa o cara viver a vida dele. No caso das plantas terrestres, o gameta vai estar sempre envolvido por célula estéreo, sendo protegido dessa forma, ok? Coisa que todo mundo que sobe no cladograma vai apresentar a mesma característica. Bem, aí o segundo grupo são as pteridófitas. E a gente observa alguns elementos interessantes que a pteridófita tem, que a briófita não tem. Primeira coisa, briófita é encontrada em ambiente úmido ou aquático. Por quê? Porque essa planta não pode fugir muito do ambiente aquático, ou seja, ela faz tipo as vias do anfíbio, né? Aquele cara que ora está na água e ora está na terra, mas ele precisa da água para poder se manter, para reprodução, para troca, enfim. A briófita é como se fosse um anfíbio. Eu vou estar sempre fazendo uma comparação ao reino animal. Bom, quando eu chego lá na pteridófita, a pteridófita ela pode se afastar do ambiente terrestre porque ela ganha uma estrutura chamada de vaso condutor, que é o xilema e o floema. São vasos condutores que conduzem seiva bruta ou seiva elaborada. A seiva bruta é a água e são sais minerais que sobem da raiz para a folha. E a seiva elaborada é o resultado da fotossíntese, que desce da folha para a raiz, ok? Com isso, a briófita ela não precisa estar diretamente ligada à água para fazer troca com o meio, porque ela faz isso através da sua raiz. E as folhas jogam a seiva elaborada para baixo, ok? Então olha o que ela ganhou. Esporófito dominante, isso porque durante o período reprodutivo das briófitas, essa plantinha verdinha aqui, ela é gametófita, ela é N. Já essa plantinha marronzinha que cresce em cima da fêmea é o esporófito, ele é 2N. E esse cara tem uma durabilidade infinitamente maior do que o cara de cima, ok? Esse cara só é para liberar o esporo e ponto. Produzir e liberar o esporo, ele morre. No caso da pteridófita, é uma característica que também vai se seguir ao longo do processo evolutivo das plantas, o cara esporófito é dominante. Ele é o cara, na verdade a samambaia é um cara 2N. Lembrando que no caso, quem dá origem ao esporo é o indivíduo 2N, daí o nome esporófito. Presença de vasos condutores e agora sim, folhas e caule.
coisa que a briófita tem projeto, né? Folículo, caulículo, radícula, mas não tem folhas desenvolvidas assim como a samambaia apresenta, as pteridófitas apresentam. Quando tu chega em cima, pô, essa galera coabitou muito com dinossauro, né? A galera das gimnosperma, que são os pinheiros, que está sendo representado uma araucária, uma árvore gigante, muito característica da região sul do nosso país, ganha semente, né, cara? E ganha uma parada chamada de tubo polínico, que é o seguinte: o tubo polínico é uma estrutura que favoreceu com que o gameta fosse móvel dentro da própria estrutura feminina. Então o gameta, na verdade, é como se ele germinasse em direção, gameta masculino, é como se ele germinasse em direção ao óvulo, à estrutura feminina. No caso da pteridófita, ela depende da água para reprodução, que assim como na briófita, o gameta dela é móvel, coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Já na nossa querida angiosperma surge o tubo polínico, essa parada já não precisa mais rolar, ela consegue se reproduzir em ambiente completamente seco. Então ela precisa da água para se manter como estrutura fisiológica e tal, mas ela não depende de estar em contato direto com a água para sobreviver. Ela precisa da água, que é puxada somente pela raiz, ok? E quando a gente fala de angiosperma, top de linha, tem tudo que as outras têm de vantagem, que foi vantajoso, e ali de tudo gera flores e frutos. Quer dizer que essa plantinha, ela origina uma estrutura sexual visível, assim como a angiosperma também, mas ela é atrativa. Ela é atrativa no visual, ela é atrativa no que ela produz. A angiosperma, além de produzir o fruto, a flor, ela produz da flor o fruto, que o fruto é originado do ovário, da estrutura do ovário da flor. Coisa que a gente também vai ver lá na frente. Ok? Só estou dando uma pincelada rápida. E esse fruto é atrativo em muitas vezes. Por exemplo, a dispersão da angiosperma tem maior sucesso do que em relação à gimnosperma. Porque, cara, tu não vê um maluco levando a pinha, que é a estrutura sexual da angiosperma, para comer e sei lá onde. Não, na verdade o troço nem é comestível. Mas a manga é um fruto. A manga é um produto de uma flor de uma angiosperma. O cara pega uma manga aqui no Brasil e vai chupar ela lá na Inglaterra. E ele joga aquela semente no chão, vai crescer uma mangueira brasileira na Inglaterra. Embora, se não me falha a memória, a mangueira seja de origem indiana, não sei. Posso estar falando uma tremenda besteira, mas a manga não é brasileira, eu acho. Né? Mas vamos lá. Então, vamos só reformular. Briófita, diferente da nossa querida alga verde, ela apresenta estrutura gamética sendo produzida dentro de estruturas estéreis, que no caso a estrutura feminina é o arquegônio e da masculina é o anterídeo. A pteridófita, além de ter isso, ela ganha vasocondutor, né, que favorece o crescimento dela. A gimnosperma ganha tubo polínico, formação do tubo polínico e da nossa querida semente. E a angiosperma ganha, além disso tudo, flores e frutos, ok? Vamos lá, continuando vendo essa maravilha que é o processo evolutivo dos vegetais. Bem, então vamos lá, as características da nossa querida briófita. Começando então, são plantinhas avasculares, ou seja, não tem nem xileme nem floema. São plantinhas que, por esse motivo, vivem em ambiente aquático ou úmido. Fase gametofítica mais duradoura, o indivíduo N dura mais do que o indivíduo 2N, como nós já vimos. Não apresentam sementes, como nós já vimos. São indivíduos dioicos, apresentam dois sexos separados, menino e menina. Gametas masculinos móveis, que são os anterozoides, e os gametas femininos alojados na porção superior da fêmea, que é chamada de oosfera. E essa porção, essa estrutura é chamada de arquegônio, que é onde o gameta é produzido. Vamos ver como é que a briófita se reproduz. Vamos ver o sexo da briófita. Olha que bonitinha. Aqui, ó. Aqui eu tenho a briófita menino e aqui a briófita menina, beleza? Os anterídeos são produzidos no anterozoide e a oosfera é produzida dentro do arquegônio, ok? O anterozoide sai nadando, por isso a necessidade do ambiente aquático. Entra na estrutura arquegônio da fêmea, fecunda a oosfera da mesma. O que era N se torna 2N, lembrando que a briófita é N.
é o gametófito. E ela produz por meiose. Claro que não. Ela produz por mitose seus gametas, porque é N originando N. Anterozoide N originada por um cara N, então só pode ser mitose. Oosfera N originada por uma menina N só pode ser mitose. Esse anterozoide entra no arquegônio, fecunda o óvulo e começa a rolar, e aí origina o zigoto, que é 2N. Começa a rolar mitose dentro do arquegônio. Então, a mitose vai dar origem ao esporófito jovem, que começa a crescer em cima da fêmea. O esporófito apresenta uma característica amarronzada e depende da fêmea para se manter. Dentro dessa estrutura chamada de calíptra está ocorrendo meiose, e a meiose está dando origem a esporos. É por isso que esse cara é chamado de esporófito. Quando maduro, o esporófito libera a cápsula, abre a calíptra e os esporos caem no meio ambiente. Caindo no meio ambiente, cada esporo germina e dá origem a uma nova plantinha, a um novo musgo, ok? Então nós entendemos que o N dura mais do que o 2N. Quando esse cara libera o opérculo, abre a calíptra e os esporos saem, certo? Caem na água, geram novas plantinhas N. E aí essas plantinhas crescem e tal, e o esporófito foi para a casa do chapéu. O esporófito morre logo depois que a calíptra se abre e o cara vai secar, mas a fêmea vai continuar lá esperando uma nova reprodução, ok? Melzinho na chupeta, reprodução de briófita. Vamos dar uma paradinha para beber uma água depois de tanto sexo que nós vimos. Vamos repor as energias, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente está de volta, ok? Até mais.